Você já sentiu como se o seu coração fosse um vaso de cristal que caiu no chão e se partiu em 1000 pedaços? Aquela dor que não é física, mas que sufoca a alma e faz você se perguntar se algum dia voltará a ser inteiro. Muitas vezes, tentamos esconder as nossas rachaduras com sorrisos de plástico, com medo de que as pessoas, e até Deus, nos vejam como mercadoria danificada. Vivemos em uma vitrine de perfeição, onde não há espaço para quem está quebrado. Mas o que a Bíblia revela é o oposto. Deus não rejeita o que está quebrado. Ele se especializa em reconstruir a partir dos cacos. Hoje, vamos entender a diferença entre estar apenas ferido e estar verdadeiramente quebrantado diante de Deus. Se o seu coração está em pedaços hoje, fique comigo até o final. Vamos descobrir por que a sua ferida pode ser o lugar exato por onde a luz da restauração vai entrar. O tema de hoje é quebrantamento espiritual. Como Deus restaura o coração. Ter o coração ferido é uma experiência universal, mas para o cristão, essa dor carrega uma complexidade extra. Muitas vezes, a ferida nasce de uma decepção conosco mesmos, de uma falha que juramos nunca cometer, ou de uma perda que parece injusta. Somos bombardeados pela ideia de que a felicidade é um direito e a dor é um erro de percurso. Quando o coração fere, a nossa tendência imediata é o isolamento ou o endurecimento. Criamos uma carapaça de proteção para que nada mais nos toque, mas essa mesma armadura que impede a dor também impede a cura. Precisamos olhar para a diferença crucial entre a ferida que nos afasta de Deus e o quebrantamento que nos aproxima dele. Estar ferido é um estado de sofrimento. Estar quebrantado é um estado de rendição. O salmista declara no Salmo 51:17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Observe que Deus não pede perfeição como sacrifício. Ele pede a nossa fragilidade exposta. O quebrantamento é o reconhecimento de que não temos todas as respostas e que a nossa autossuficiência faliu. Vejamos o exemplo de Pedro. Ele era o discípulo impetuoso, o homem que disse que morreria por Jesus, mas que na hora da pressão, negou o Mestre 3 vezes. Em Lucas 22:61-62, o texto relata um dos momentos mais dolorosos da Bíblia. Voltando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aquele olhar de Jesus não foi de acusação, foi de convite. O choro amargo de Pedro foi o som do seu coração se partindo. Ali, o Pedro autossuficiente morreu para que o Pedro apóstolo pudesse nascer. A ferida da falha de Pedro tornou-se o solo do seu quebrantamento. Muitas vezes, Deus permite que as nossas estruturas caiam para que possamos construir sobre a rocha que é Cristo. Se você nunca se sentisse quebrado, nunca saberia que Ele é o Consolador. A dor de um coração ferido é real e não deve ser minimizada, mas ela não é o seu destino final. Deus usa a pressão da dor para transformar o carvão da nossa angústia no diamante do nosso testemunho. O quebrantamento não é sobre ser destruído, é sobre ser desconstruído para ser refeito de uma forma mais forte e mais bela. Se hoje você sente que o seu coração está em frangalhos, não tente colar os pedaços sozinho. A cola humana deixa cicatrizes feias e frágeis. Leve os cacos a Deus. Admita a dor. Admita a falha. Admita a incapacidade. O primeiro passo da restauração é parar de fingir que está tudo bem. Quando você se rende ao processo de quebrantamento, você para de lutar contra a mão do oleiro e começa a descansar no seu toque. O coração quebrado é o único que Deus consegue preencher totalmente, porque não há mais espaço para o orgulho ou para a máscara da perfeição. A restauração de um coração ferido não acontece no vácuo. Ela acontece no encontro. Se em Lucas vimos o olhar de Jesus que levou Pedro ao choro amargo do quebrantamento, em João 21:15-17, vemos o cenário da reconstrução. Jesus não ignora a ferida de Pedro, mas ele não a usa para puni-lo. Ele prepara uma fogueira, um café da manhã e faz a pergunta que reorganiza todo o caos interno de quem está quebrado. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes, o mesmo número de vezes que Pedro o negou. Isso nos ensina que a restauração de Deus é cirúrgica. Ele toca exatamente onde dói para substituir a memória da falha pela memória da missão. Quando somos feridos, a nossa tendência é questionar a nossa capacidade ou o nosso valor.
Mas Jesus não pergunta a Pedro se ele é forte, se ele é perfeito ou se ele nunca mais vai errar. Ele pergunta sobre o amor. O quebrantamento serve para tirar os nossos olhos da nossa performance e colocá-los na nossa relação com o Pai. A aplicação prática da restauração é entender que as cicatrizes de um coração quebrado são, na verdade, os canais por onde a autoridade espiritual flui. Um coração que nunca foi ferido e restaurado tende a ser rígido e julgador, mas o coração que passou pelo processo de ser partido e refeito pelas mãos de Deus ganha uma nova camada de compaixão. Pedro, o homem que chorou amargamente na noite da traição, tornou-se o homem que, semanas depois, pregou para milhares no Pentecostes. A sua ferida não o invalidou, ela o preparou para cuidar de outras ovelhas feridas. Se você está sentindo que a sua dor é um beco sem saída, olhe para a cruz. A cruz é o símbolo máximo de algo que foi quebrado para que o mundo fosse restaurado. O corpo de Cristo foi partido para que o nosso pudesse ser inteiro. A restauração não é voltar ao que você era antes da ferida, é tornar-se algo novo, com uma estrutura que suporta mais peso e uma alma que conhece mais profundamente a graça. Deus não desperdiça a sua dor. Ele recolhe cada lágrima e usa cada caco para montar um mosaico que contará a história da sua fidelidade. Não tenha medo de ser um cristão quebrado nas mãos de um Deus que restaura. O mundo pode descartar o que está ferido, mas o reino de Deus é construído por pessoas que conhecem o caminho do altar e a doçura do perdão. A sua história não termina na amargura do choro de hoje, mas na alegria do apacenta as minhas ovelhas de amanhã. O oleiro está trabalhando agora mesmo, e o que parece destruição é apenas a fase de preparação para a glória que há de vir. Vamos orar por esse coração que precisa ser refeito. Deus de toda cura, Pai das misericórdias e Deus de todo consolo, eu coloco diante de Ti agora a vida de quem está ouvindo esta mensagem com o coração em pedaços. Tu conheces as feridas que ninguém vê, as dores que as palavras não conseguem descrever e o cansaço de quem tenta fingir que está tudo bem enquanto a alma sangra. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha agora com o bálsamo de Gileade sobre cada rachadura. Transforma esse sofrimento em quebrantamento santo. Tira o peso da culpa e a marca da vergonha. Assim como o Senhor olhou para Pedro e o restaurou na praia, olha agora para este teu filho e esta tua filha. Reconstrói a identidade, devolve a alegria da salvação e sopra um novo fôlego de vida. Declaramos que a última palavra sobre este coração não é a dor, mas a restauração que vem de Ti. Que das cicatrizes nasça um testemunho de poder. Entregamos os cacos da nossa vida em Tuas mãos, confiando que o Senhor faz novas todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Se você sentiu que esta palavra foi o remédio que o seu coração ferido precisava hoje, saiba que Deus tem um cuidado especial por quem não tem medo de ser sincero diante dele. Não guarde essa esperança só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está escondendo as suas feridas em silêncio. Muitas vezes, o processo de cura de alguém começa quando percebe que não está sozinho na dor. Deixe nos comentários. Em qual área da sua vida você entrega os cacos para Deus hoje? Vamos orar pela restauração uns dos outros. Se inscreva no canal, curta essa mensagem e fortaleça o seu compromisso com aquele que cura os quebrantados de coração. Eu creio que o Senhor está te refazendo agora, e você?